Pois é, pessoal, perdemos hoje o maior ídolo do nosso futebol, né? E perdemos hoje também uma das maiores referências no que diz respeito à cultura do nosso país, né? O futebol, ele passa a ser mais do que um esporte. O futebol é um fenômeno social que tem o seu ápice de 4 em 4 anos, né? Durante a competição mais importante do mundo. Ou seja, o futebol é o esporte mais popular do mundo. E para ter algumas referências dentro desse esporte, teria que ter um símbolo máximo. E esse símbolo máximo, ele atendia pelo nome de Edson Arantes do Nascimento. Brasileiro, mineiro, né? Da cidade de Três Corações. Desde muito cedo, apaixonado pelo futebol, um talento natural, né? Ascendeu até a seleção principal de futebol do nosso país com menos de 17 anos. E com 17, ele estava lá numa Copa do Mundo no ano de 1958, conquistando pela primeira vez, né, ajudando a conquistar o que foi a nossa primeira estrela, né, o nosso primeiro título em Copas do Mundo. Logo após, na Copa seguinte, ele se machucou e ficou a cargo do companheiro de ataque substituí-lo, que era o Garrincha. Na Copa seguinte, o Brasil foi um fracasso, né, em 66. Porém, anos mais tarde, na Copa de 1970, dizem até hoje que aquela ali é a maior seleção de futebol de todos os tempos, incomparável. O Brasil ganhava então o seu terceiro título com algumas novidades. Primeiro, ficou permanentemente, né? Ficou com a posse da taça Jules Rimet. E também foi a primeira Copa a ser transmitida a cores, né? Em cores. Anos mais tarde, em 1977, ele dava adeus ao futebol, aos 36, 37 anos, jogando pelo time do Cosmos, de Nova York. Para poder fazer esse vídeo, pessoal, não fiz nenhuma pesquisa, porque essas são informações que eu vim adquirindo ao decorrer de todos esses anos que eu falo sobre futebol, né? Por que Pelé? Pelé era um personagem em algumas partes controverso, né? Ele não foi assim, digamos, o maior exemplo como pai. Porém, polêmicas à parte, ele conquistou o que eu creio que nenhum outro atleta de futebol vai conquistar neste século, né? Ele conquistou o título de atleta do século, no século passado, século XX. Honraria essa que até hoje ninguém chega nem perto. E ele tem o mesmo número de conquistas de Copa do Mundo do que a seleção da Argentina. Que por sinal, né, a Associação de Futebol Argentino, né, a AFA, foi uma das poucas que até agora, no presente momento, deixa eu ver, são 7h06 da noite, do dia que perdemos o nosso maior ídolo do futebol, e até agora nenhuma nota da AFA. Por isso fica aí para vocês questionar o porquê que várias e várias autoridades de futebol, de outros esportes, estão fazendo homenagens nesse momento, enquanto a Associação de Futebol da Argentina não está fazendo essa homenagem, né? Levando a rivalidade para outro patamar de desrespeito. Eu posso estar errado, que pode ter saído alguma nota,
né? Agora que eu tô falando. Mas até então eu não vi. Por isso que eu questiono os brasileiros que torcem para a Argentina. Eu já disse e repito várias vezes, eu, se for esperar de mim torcer para a Argentina, não torcerei. Assim como foi nessa Copa, né? Que eles foram para a final, conquistaram depois de 36 anos, enfim. Isso não vem a caso, mas eu não torço pelo futebol argentino. Porque as pessoas que têm um pouco mais de idade, eu sempre falo essa frase, as pessoas que têm um pouco mais de idade. Por quê? Porque eu tenho muito contato com gerações de outrora, né? Apesar que eu só tenho 39 anos, mas assim, o pessoal que tem mais idade aí lembra muito bem da Copa de 1978, aquela palhaçada que fizeram com o Brasil, né? No grupo que se classificou Brasil, Argentina, Polônia e Peru. O Brasil jogou contra a Argentina. A Copa foi lá na Argentina. Era um ano onde existia repressão por parte do governo argentino, que era uma ditadura. E até hoje tem vários e vários relatos de desaparecidos e presos políticos que eram contra o regime militar da Argentina. E eles criaram aquela Copa lá para poder fazer um lobby pelo título, o que acabou acontecendo, né? E foi uma Copa totalmente roubada, porque o Brasil fez a parte dele, goleando não, acho que ganhou de 3-1 da Polônia. E outra coisa, outro fato interessante, nessa Copa de 78, o Brasil já tinha horário definido para poder jogar contra, se não me engano, contra a Polônia. E no mesmo dia, a Argentina ia jogar mais tarde contra o Peru, ou no mesmo horário. E o que foi que a associação fez? O que foi que a FIFA fez? Endossou o que a AFA queria? Mudou o horário do jogo do Brasil. Por exemplo, o Brasil teria que jogar às 7 da noite, né? Enquanto a Argentina jogaria simultaneamente, ou um horário aproximado. E o que fizeram? Colocaram o jogo do Brasil antes, às 4 da tarde. Para quê? Para quando terminasse o jogo, ele já sabendo do resultado, ia ter que meter uma goleada no Peru. Foi o que aconteceu, né? Saldo de gols. Olha só que coincidência. Enfim, o Brasil ganhou 3-1 e a Argentina precisava fazer 4 gols. Ganhar por 4 gols de diferença. Sabe qual foi o resultado? 6-0. 6-0. Inclusive o goleiro do Peru, ele era naturalizado peruano. Ele era argentino de nascimento. Ou seja, se eu tivesse autoridade, eu não reconheceria esse título da Argentina que foi totalmente roubado. A Copa de 78 é uma farsa, certo? O futebol argentino é uma farsa. Que eles têm raça, que eles têm coragem, que eles fazem e acontecem. Aí fica a cargo de vocês, certo? Mas que pra mim é uma farsa. Anos mais tarde, bem mais tarde, na Copa de 90, teve aquele episódio lá com o Branco, da Água Batizada. Por isso que eu não torço pra Argentina, que é um futebol desonesto, um futebol vulgar. E o Messi, pra mim, é um jogador totalmente sem sal. Ele pode ter o maior talento do mundo, mas que se depender de mim para reconhecer esse talento, eu não vou reconhecer. Mesmo ele ganhando a Copa do Mundo, mesmo ganhando de quase, sei lá, todos os títulos que disputou. Porém, eu não endosso o futebol argentino. Então eu acho uma falta de respeito eles, até o presente momento, não terem soltado nenhuma nota, né, de pesar pela morte do maior ícone de futebol de todos os tempos. Para aparecer algum outro jogador que se sobreponha ao talento de Pelé, vai demorar décadas, talvez séculos. Entendeu? Então, o maior ícone de todos os tempos era preto, era brasileiro, nasceu pobre na cidade de Três Corações. Polêmicas à parte, que ele não foi um bom pai para uma das filhas que ele teve, que faleceu de câncer, e ele simplesmente não prestou
o devido cuidado. E também teve um filho que jogou no Santos, quem não lembra do goleiro Edinho, né? E que ele, não sei se ele negligenciou, porém o Edinho se meteu com algumas coisas erradas, né, no mundo do crime. Ficou preso um tempo, saiu, foi preso de novo. São essas coisas que acontecem na vida dos nossos ídolos que nos fazem pensar o que é mais lógico. Eles são humanos que nem nós. Então, dentre outros fatos bizarros, outros fatos interessantes a respeito da vida do rei do futebol, tá também o namoro com a Xuxa, que talvez tenha sido um namoro midiático, né? E uma curiosidade, a mãe do Pelé, ela ainda é viva, né? Ela tem 100 anos. Pelé faleceu hoje aos 82 anos. E fica, de minha parte, minhas condolências à família, né? O meu pesar. Mas que é o nosso destino. Somos perecíveis. Cada um de nós tem data de validade, né? Uns vão cedo, outros mais tarde. Porém, é a lei da vida, né? Uns vão, outros vêm, né? É assim que funciona. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês curtam, compartilhem aí e se inscrevam no meu canal. Tudo que eu falei até agora não passou pelo crivo de nenhuma pesquisa. São informações que eu adquiri, né? Vim pegando ao decorrer desse tempo que eu admiro o esporte, o futebol. É isso aí, pessoal. Até mais.